Pois virá o tempo em que as pessoas não suportarão a verdadeira doutrina. Em vez disso, buscarão mestres que falem o que elas querem ouvir, seguindo os seus próprios desejos. E elas rejeitarão a verdade, preferindo acreditar em histórias inventadas. Mas você, seja equilibrado em tudo. Enfrente os sofrimentos, cumpra a missão de anunciar o Evangelho e finalize bem o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido como um sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele grande dia. E não apenas a mim, mas a todos que aguardam com amor a sua vinda. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja entrando agora na sua casa, abençoando não só você, mas toda a sua família. Não sei se vocês perceberam aí na entrada, nós utilizamos um texto que fala em 2 Timóteo capítulo 4, onde Paulo apresenta uma carta ao seu pupilo. Ele já está apresentando o destino dele, né? Já foi sentenciado à morte. E ele escreve ali para Timóteo, narrando ali para a igreja que vai receber essa carta. E ele diz que ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. E é nesse texto que nós vamos meditar hoje o porquê muitos cristãos estão combatendo o bom combate, estão acabando a carreira, mas não estão mantendo a fé. A gente vai abrir ali em 2 Timóteo, no capítulo 2, e nós vamos ler alguns versículos, começando pelo versículo 3, e eu vou dizer para vocês que muitos de nós fomos enganados. Infelizmente, muitos de nós ainda continuamos acreditando em algumas lorotas e temos perdido o alvo da salvação. Vamos lá. Paulo diz assim: receba a sua porção de sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo, como eu faço. E como soldado de Cristo, não se deixe prender pelos negócios deste mundo, porque assim você não pode satisfazer aquele que o alistou em seu exército. Siga as determinações do Senhor para a execução da sua obra, como uma atleta que obedece os regulamentos, ou é desclassificado e não recebe prêmio nenhum. Trabalhe arduamente, como um lavrador que consegue boa paga se levantar uma grande colheita. Pense bem nessas 3 ilustrações, e que o Senhor o ajude a entender de que forma elas se aplicam a você. Hoje eu vou apresentar algo para vocês. Eu me converti ouvindo uma palavra. Satanás tem sede pelos jovens. Satanás, ele não vê a hora de botar a mão nos jovens e tragar a vida dos jovens. Eu quero dizer para vocês que isso é verdade. Satanás tem sede na vida dos jovens, tem sede na vida das crianças, tem sede na vida de todos os seres humanos, tem sede na vida de tudo aquilo que espelha a criação de Deus, que espelha a soberania, a graça, o amor de Deus. Satanás tem sede em tudo o que representa a bondade de Deus. Só que eu quero falar uma coisa para vocês, que isso que nos apresentaram, que Satanás tem sede pela vida dos jovens e que ele tenta a todo custo destruir, teoricamente é uma mentira. Por que teoricamente é uma mentira? Porque ele tem sede sim pela vida dos jovens. Só que o grupo que Satanás mais anseia destruir é a vida dos idosos. Aí você fala, por que, Rejane? Quando Salomão começou a chegar numa certa idade, ele começou a fazer uma análise da vida dele e viu que tudo era vaidade. Tudo que ele tinha feito de nada valia. De nada valia a não ser temer a Deus. Quando Paulo diz que ele
combateu um bom combate, ele acabou a carreira e guardou a fé. O que Paulo está fazendo? Ele está fazendo a mesma coisa que Salomão. Ele está fazendo uma alta análise de toda a vida dele para que ele possa afirmar se ele está ou não preparado para estar agora diante de Deus, sendo julgado. O que acontece é que todos nós cristãos, quando chega uma fase da nossa vida, principalmente os cristãos que, assim como eu, que começou muito cedo na casa do Senhor, né, como adolescente, pré-adolescente, nós temos uma vida muito longa de negação pelo Evangelho. E quando começa uma certa fase da nossa vida, é que nós temos que nos atentar, pessoal. Satanás, ele começa a atacar a partir dos 40 anos a todos os filhos de Deus que começaram muito cedo no Evangelho. Ele não começa a atacar mais cedo porque, como eu falei para vocês anteriormente, ele dá sugestões. E como nós estamos muito novos no caminho do Senhor, essas sugestões não nos seduzem. Mas quando nós chegamos aos 40 anos de idade e que todo o corpo humano começa a sofrer transformações, naturalmente nós nos olhamos no espelho e começamos a perceber que a juventude está indo embora. Aí é que começam os ataques de Satanás diretamente nas nossas vidas. Porque nós temos que lutar com 4 fatores. O fator do tempo, porque o nosso corpo é perecível. O fator da autoestima, porque nós somos seres humanos e nós temos que ter uma autoestima bem firme para que a gente olhe essas mudanças e não fique em crise. Tem um fator espiritual do qual nós vamos falar e tem o fator da sociedade. Por quê? Porque a partir dos 40 anos, a sociedade já exige que você esteja numa posição melhor da vida. E aí, juntando todos esses fatores, ele aproveita todas essas mudanças e principalmente uma quinta que eu não falei, que é a hormonal. Então a gente ainda está em influência dos nossos hormônios de mudança. Então junta todo esse emaranhado e a gente tem que estar lutando contra esses fatores e nós temos que estar muito atentos ao fator espiritual. Quero falar uma coisa para vocês. O jovem, ele é alvo de Satanás, mas ele não é a prioridade de Satanás. A prioridade de Satanás são os idosos. E começa esse ataque direto aos 40 anos. Os jovens, naturalmente, a gente espera o quê? Ele vai desenvolver, vai ter uma profissão, vai casar e depois de muito tempo, depois de tanto tempo, ele vai morrer. O jovem tem tempo para errar e depois, assim como Salomão, meditar e consertar. Não estou dizendo que Salomão consertou, mas uma observação. Ele tem tempo para errar, e depois vê, como a gente muito ouve, né? Eu sou jovem, qualquer coisa eu volto para Deus, me arrependo e vou seguir a Deus, mas eu quero aproveitar a vida. E isso é verdade. Porque os jovens, naturalmente, a gente não espera que uma pessoa jovem morra. Embora, por conta de tantos fatores, a gente sabe que basta para morrer, basta estar vivo. A morte pode chamar até um bebê. Mas a lógica é que o jovem, ele viva até a velhice dele. Então ele tem tempo demais para apanhar dessa vida, errar e depois voltar. Não é o caso de uma pessoa com 40 anos, com 50, 60, 70, 80. Nós não temos tempo para errar. Nós não temos tempo para errar. Nós não temos tempo de dizer que vamos passear ali no quintal do vizinho, do inimigo, nos lambuzarmos nas ofertas dele e voltarmos e dizer: vou tomar um banho e vai ficar tudo limpo. Nós não temos desse tempo. O relógio, a partir dos 40, começa a girar mais rápido. Para com essa utopia que os jovens, as crianças, elas são aquelas que são mais perseguidas.
Talvez elas são as que mais são usadas pelo inimigo para atingir muitos de nós. Isso é verdade, eu concordo. Para começar a criar feridas, para criar adultos frustrados, decepcionados, amargurados lá na frente. Aí eu concordo. Mas para destruir, ele quer destruir aquele que carregou a pedra, peso, o fardo da jornada, por todo o caminho, por todo o trajeto. E agora essa pessoa está reclamando que está cansada. E agora essa pessoa começa a questionar se valeu a pena carregar todo esse fardo, todo esse peso, ter sofrido tudo aquilo. É essa pessoa que ele está de olho. Assim como Cristo, no último dia, por que me desamparaste, Pai? São essas pessoas que Satanás está de olho. Aquela pessoa cansada, que foi até o final, que está ali firme. Então, se você está de pé nessa idade, continue de pé. Não tem tempo para cair. Mas é isso que Satanás quer. Ele quer que nós caiamos porque ele sabe que não tem tempo. E se cairmos, como não tem tempo para consertar, toda a nossa carreira, que nós lutamos com muita força, muita fé, será esquecida, será perdida. Então, o que adianta lutar tanto a vida toda, a juventude toda, e no final perder a batalha, perder a guerra? A gente não vai nem poder fazer uma avaliação de ter combatido o bom combate, acabar a carreira e guardar fé. E o primeiro fator que Satanás coloca é o fator solidão. Muitas mulheres, elas foram maltratadas pelo seu cônjuge, elas foram humilhadas pelo seu cônjuge, mas durante a vida dela, ela teve que ficar fazendo cara de paisagem na igreja ou diante da sociedade para mostrar que o casamento era um casamento normal, um casamento feliz. Mas em quatro paredes ela sabia que um casamento totalmente terrível. Ela estava diante de um homem totalmente mal-humorado, violento, arrogante. E aí teve que levar um casamento desse. Em contrapartida, também homens, muitos estão no casamento totalmente fake, com mulheres totalmente arrogantes e insubordinadas, adúlteras. Eu falo isso também para os homens, muitos adúlteros também. E aí, quando esse cônjuge morre, a primeira coisa que acontece, sabe o que é? Eu vou falar das mulheres porque eu me sinto mais confortável, mas você que é homem, você pode trazer para você. É Satanás apresentar uma pessoa mais jovem. Eu tenho visto isso, gente. A mulher, ao longo de toda a vida dela cristã, ela foi fiel ao seu marido. Sofreu calada, eu não estou dizendo que isso é certo. Mas para não fugir raciocínio, ela sofreu calada. E é o que ela fez? Ela entregou a vida dela para que os filhos dela não percebessem que havia um distúrbio no casamento, que o filho dela pudesse crescer na igreja achando que tudo estava perfeito. Essa mulher nunca viu um beijo de verdade, um abraço de verdade do seu esposo, um elogio genuíno. Ela nunca recebeu um muito obrigada, um elogio da sua comida, um elogio da sua aparência, um elogio do fato de cuidar das coisas da casa. Ela sempre ouviu: você não faz nada. Eu não faz nada que é sua obrigação, porque eu trago uma comida para dentro de casa, então você não faz nada dentro de casa, tem que fazer pelo menos isso. Quando acontece alguma coisa com esse homem, ou ele morre, ou ele fica deficiente, inválido, Satanás conhece que aquela mulher, se for uma mulher de oração, uma mulher firme, nunca falou de separação com medo de escandalizar as outras mulheres que ela sempre educou pedindo para orar pelos seus esposos, com medo de ser uma péssima referência para as mulheres casadas, com medo de ser uma referência de dizer: não tem fé. Embora eu sempre concorde, e se está tendo violência doméstica, tem que ter uma separação, sim, porque ninguém vai esperar a morte, ninguém vai esperar alguém se matar para depois falar assim: agora eu quero divórcio. Já morreu. Essa mulher, ela não quer levar o problema que ela tem em casa para conhecimento da igreja, ou conhecimento do pastor. E muitas das vezes ela até leva, mas o pastor fala: não, irmã, suporte aí calada. Ora, Deus vai libertar.
Então essa mulher, um dia, ela se liberta de verdade desse homem, ou pela morte, ou pela dor, porque o homem fica inválido. E assim que esse homem morre, ela deseja estar completamente sozinha. E ao invés de ela aproveitar a oportunidade, que agora está sozinha, uma viúva, e aí aproveitar para se cuidar, para se amar, para viajar, para fazer coisas que ela não podia fazer porque ela estava presa a um relacionamento, a um compromisso, o que Satanás faz? Apresenta uma pessoa mais jovem. Aquela pessoa nunca ouviu do marido dela em vida que ela era uma mulher bonita, tinha um sorriso bonito, era talentosa, perfumada. Nunca ouviu um elogio daquele homem que morreu. Mas ela ouve desse filho do cão que aparece, que ela tem um sorriso lindo. Basta ela consertar os dentes que vai ficar perfeito. Que ela é bonita. Basta ela emagrecer que ela vai ficar linda. Que ela é a mulher mais linda que ele já viu. Basta ela fazer algumas coisas. E eu tenho visto não uma, não duas, não três, 4, 5. Muitas mulheres caindo nessa cilada. E como ela tem uma baixa estima muito grande, para ela é um sonho, um convite, um jovem, uma pessoa mais jovem se interessar por ela. Não que isso não seja possível, pessoal. Preste atenção. Não que um relacionamento entre um homem mais novo ou vice-versa, com uma pessoa mais velha, não possa acontecer. Pode. Mas preste atenção em alguns detalhes. Essas mulheres que foram maltratadas e que sempre sofreram rejeição do marido ou até mesmo desprezo deles. Às vezes o cara nem violento foi, mas ele apenas não elogiava, a tratava com desprezo. Quando ela se vê numa oportunidade de ter um homem mais jovem a elogiando, dizendo que ela é bonita, isso mexe com o emocional de qualquer pessoa. E a estratégia é a mesma, pessoal. Do nada você começa a ver aquela mulher, começa a voltar a ser vaidosa. Ela não era mais vaidosa. Porque a vida, o sofrimento da vida, lhe tirou o brilho. No nada ela começa a ser vaidosa. Do nada ela começa a exercitar o corpo, a querer fazer plástica, a levantar os olhos, a tirar algumas pelezinhas. Do nada ela começa a querer fazer dieta. Não é nem jejum, é dieta. Porque está se achando gorda. Do nada o sorriso dela já não é mais bonito com o roots, nem a dentadura que ela pagou tão caro. Tem que ser implante. E aí você começa a vasculhar o que tem por trás disso. Ela encontrou um novo amor. Bom, por que não? Por que não você encontrar um novo amor que lhe dê sentido para continuar essa vida? Não é errado você amar de novo. Não é errado você tentar arriscar novamente e dessa vez certo, já que o primeiro foi uma decepção. Não é errado, não. Se você está nesse caminho, parabéns. Só que é errado uma coisa. Geralmente, quem aparece na vida delas não é um senhor para terminarem de envelhecerem juntos. O que aparece na vida dessas senhoras são jovens. 12, 15, 20, 30 anos, 40 anos mais novos que elas. Por isso que elas têm a necessidade de botar implante. Porque como que você vai dormir com um jovem que ainda tem todos os dentes na boca e quando você bota a sua dentadura no copo d'água do lado da cama? Porque se fosse um idoso, você não ia se importar, porque ele também usa dentadura. Se fosse um idoso, você não ia se importar se você está com expressões da idade. Não, você não ia se importar, você não ia querer fazer cirurgia plástica para endireitar uma coisa que seu parceiro também tem. E o pior de tudo, pessoal, esses jovens, eles vêm para machucar mais ainda o ego, o amor próprio, o amor ferido dessas mulheres. Porque Satanás bota assim na cabeça dessas mulheres: nossa, mas se eu sou velha, ninguém vai me querer.
Mas do nada aparece um jovem amando. E essas mulheres começam a perder um pouco da identidade que elas se agarraram durante toda a vida delas. E aí, para querer agradar esse homem jovem, e que por milagre, ela acha que por milagre está amando, ela começa a mudar a própria identidade. E começa a se relacionar emotivamente, começa tudo emocional. E daqui a pouco estão indo para a cama com esses homens, sem ao menos um compromisso. Porque muitas dessas mulheres não têm coragem de apresentar para a igreja, de apresentar para os outros que ela está tendo um relacionamento mais jovem, com medo das críticas que ela vai receber, e estão tendo relacionamentos às escondidas. Tem umas que estão em relacionamento à distância, virtual, mas com intimidades verbais, com intimidades tecnológicas, e aos poucos estão indo para promiscuidade, e Deus abomina a promiscuidade. Algo que um dia ela condenou, algo que um dia ela mesma criticava, hoje elas estão usando. O que apresentei nessa história é que para cada vida de cada um de nós, Satanás tem um plano. Para essas mulheres que nunca tiveram um casamento decente, um homem decente, Satanás usa a sua carência, a necessidade que todos nós temos de ter alguém que nos ame de verdade e que nos abrace de verdade, que goste do nosso cheiro, que goste do nosso sorriso, que goste do som da nossa voz. E para isso Satanás tem seus instrumentos. E hoje a gente vê mulheres largando o princípio da palavra de Deus para se meter em relacionamento, porque o seu emocional foi machucado durante anos. E ela não consegue ver nesse presente de grego que a salvação dela está em jogo. Muitas estão indo achando que para segurar um homem desse ou uma mulher dessa, tem que ir para a cama, tem que fazer certas coisas, porque senão vai achar, eu sou velha demais, vai ver que eu não tenho tanto interesse. E começa a ficar de comportamentos que põem em risco o templo do Espírito de Deus, que é ela. Então Satanás, ele começa a trabalhar com esse tipo de pessoas que ao longo de toda uma vida foi maltratada, foi humilhada. Satanás coloca iscas e muitos estão caindo nas iscas. E aí a pessoa que já sofreu a vida toda num relacionamento totalmente conturbado, acaba entrando no outro porque ela já tem em si o sentimento de desprezo, e é um sentimento que ela não observa, mas ela está entrando em um outro relacionamento tão doentio quanto o primeiro. Porque se uma pessoa te ama, ela não tem que te mudar. Ela vai gostar do seu corpo, do jeito que você é. Ela vai te aceitar do jeito que você é. Claro que se você puder melhorar, amém. Mas você vai melhorar porque você quer, você vai se sentir bem com aquilo, não porque alguém pediu para você mudar. E aí eu vejo várias mulheres entrando num procedimento estético caríssimo porque quer agradar o rapaz. Ou idosos, homens já com certa idade, entrando numa academia, o homem está quase próximo de infartar lá na esteira, mas tem que ter o shape, porque senão a mocinha não vai gostar. A mulher mais nova não vai gostar. Então ele tem que estar aparentando mais jovem, então tá com um enxerto ali no cabelo, porque tem que estar ali. As pessoas não podem perceber muito a variação de idade. Gente, é tão ridículo. É muito ridículo quando a gente começa a mudar quem somos por causa de alguém. Eu digo para vocês, desconfie de qualquer pessoa que queira mudar vocês. Desconfie de qualquer relacionamento que para você ser amado você tem que entrar no padrão dessa pessoa. Desconfie. Mas é isso que o inimigo quer. Ele quer aproveitar essa carência e nos tirar, nos afastar mais ainda do nosso amor próprio e da confiança que nós temos em Cristo Jesus. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas carências emocionais. E aí essas pessoas não têm tempo, elas procuram grupos de senhoras
que apoie as suas ideias, que apoie as suas ideologias. Procura reportagem, procura matéria, procura pessoas idênticas que pensam igual a ela. E aí, quando menos espera, essa pessoa está longe do caminho de Deus. Está vivendo coisas que outrora ela combatia. Ela está perto de terminar a carreira e está vivendo fora da vontade de Deus. Eu faço uma pergunta para você agora, minha querida senhora, minha querida irmã que está sentada aí agora me assistindo esse vídeo. Não sei quanto tempo você tem carregando o seu fardo. Um fardo que só Jesus sabe, e você. Quão pesado ele é. Quantas das vezes você teve que inventar dizendo que está feliz e não está feliz coisa nenhuma. Agora você está tendo uma brevidade, um sonho de um desejo que você queria que acontecesse desde quando você era mocinha. Cuidado que muitos sonhos começam muito belos, mas o seu final é um pesadelo. Desconfie de tudo e faça com que você mude a sua identidade. Quem te ama, ama do jeito que você é. Aceita do jeito que você é. Claro que algumas coisas a gente tem que melhorar um pouco mais. Gênio, comportamento. Não deixe ninguém te depreciar. Não deixe ninguém te desvalorizar. Não deixe. Você é especial, você é bela, você é linda. Talvez não tenha acesso aos produtos de beleza, às roupas que muitos têm acesso. Mas isso não te diminui. Assim, da mesma forma é você, rapaz. Eu vejo vários homens com complexo de inferioridade, que tem a perna fina, ou porque é baixo. Todos nós temos um valor. Todos nós temos algo que nos põe valor. Você só precisa descobrir. E o que o outro pode parecer não ser nada, para outra pessoa pode parecer uma coisa maravilhosa. Já vi pessoas que não tinham brilho nenhum, mas que o outro passou e falou assim: é o amor da minha vida. Então, quando alguém quer te diminuir ou te colocar defeito para que você comece a se melhorar, para que entre nos padrões dessa pessoa, desconfie. Porque você vai ser escrava da vontade dessa pessoa. Desconfie de qualquer um que queira te modificar, queira modificar o teu corpo, queira te modificar o teu sorriso, queira modificar o teu comportamento, que para ele possa ser inadequado, porque ele quer uma pessoa desse jeito, nesses padrões de beleza. E da mesma forma, o rapaz, homens e mulheres, se amem, se valorizem, acabem com essa carência. Porque é um dos passos que Satanás usa para destruir a muitos. Carência emocional, carência de ser atendido, carência de ser percebido, de ter pessoas que envolvam, que aplaudam. Parem com essa carência, se amem, se valorizem. Se você quer melhorar a sua imagem, você quer investir em você, investir num novo relacionamento, investir na sua carreira, investir nos seus sonhos, passe com sabedoria e sempre botando na balança se você está quebrando algum princípio. Se realmente isso fere o princípio de um filho ou de uma filha de Deus. Deus não nos chama para vivermos isolados de nada e nem solitários. Claro que não. Mas até que ponto você está perdendo a sua identidade? Até que ponto você está deixando de ser você por causa de outro? Se o teu Deus te quer originalmente como você é, por que você tem que se conformar por causa de outro? Porque você tem que se adequar para que o outro te aceite. Não tem alguma coisa estranha aí? Não erremos, não há tempo para errarmos. Estamos no final de carreira. Não temos tempo para corrigirmos. O tempo que nos resta agora é pedir perdão a Deus por tudo que nós, e por ignorância, por teimosia, deixamos de fazer, deixamos de confiar nele. Mas não há tempo para nós darmos uma volta no terreno do inimigo e falarmos: depois eu vou me banhar, vai estar tudo certo. Não há tempo. Você não sabe se você vai voltar, você não sabe se você vai voltar.
Você não sabe que sequela você vai ter. Não há tempo para arriscar. Não põe em risco a tua vida. Não põe em risco a tua salvação. Não põe em risco a tua carreira. Não põe em risco a tua eternidade. Não põe em risco. Nenhum pedaço de carne pode mensurar o que está preparado para você. Não põe em risco uma vida passageira em troca de uma eternidade. Não põe em risco. Todos nós temos direito de recomeçar uma vida. Todos nós temos o direito de recomeçarmos algo que a gente olhou lá no passado e a gente viu que nós começamos de uma forma errada, mas a gente pode começar de uma forma certa, todos nós. Só que nós não podemos esquecer que a gente não pode quebrar etapas. Nós não podemos quebrar princípios. Não é porque nós servimos a um Deus de amor que Ele vai nos perdoar para todas as nossas quebras de princípio em nome do amor. E muita gente fala assim, Deus é amor, então Ele vai nos perdoar. Então é porque você é pai e mãe de uma criança que Ele pode fazer o que Ele quiser, que em nome do amor você vai perdoá-lo e você vai deixar ele errar. Claro que não, você vai discipliná-lo. E dependendo do grau, o erro do seu filho, muitas das vezes ocorre da família dele ser deserdado. Assim acontece no mundo espiritual. Dependendo do grau do erro, nós podemos sofrer perdas irreparáveis. Então, não é errado uma pessoa investir em si mesmo, investir na sua aparência, investir nos seus estudos, investir na sua carreira. Não é errado investir num novo amor. Não é errado. O que é errado é quando nós quebramos princípios. Quando outrora nós pregamos uma coisa e que nós, baseado na palavra de Deus, nós vimos que aquilo era errado, mas por causa dos nossos interesses, por causa dos nossos maus pensamentos, nós começamos a ouvir conselheiros maus e começamos a conformar aquilo que outrora nós entendíamos que era o pecado, mas como se fosse uma coisa certa, porque Deus vai nos perdoar. E isso é erradíssimo. Então tem muita gente que bota Deus no meio, dizendo que Deus é bom, que Deus é amor e que Ele vai nos perdoar, Ele vai entender a nossa fraqueza, e começa a praticar erros, e que cada dia que passa essas pessoas vão se distanciando mais da vontade de Deus. Não esqueça, pessoal, que a rebelião não é o fato de você gritar e dizer assim, a partir de hoje eu não quero mais saber da direção de Deus na minha vida. E não é bem isso. A rebelião, ela vem devagarzinho nas nossas vidas. A rebelião, ela começa a surgir quando, uma vez a gente entendeu que a palavra de Deus nos diz que tem um relacionamento extraconjugal errado, e do nada a gente começa a conformar, não, mas se os dois estão em comum acordo, que erro tem nisso? Então quer dizer que, vamos lá, tem uma prostituta, certo? Vamos lá, tem uma prostituta, ela está ali vendendo o corpo dela, e aí chega um homem e paga pelo serviço. Só porque os dois estão em comum acordo, não é errado o homem se deitar com uma prostituta? Pois bem, eu quero dizer para vocês, tem prostituta muito mais honrada do que muitos que estão dentro da casa do Senhor, muitos daqueles que se dizem ser servos de Deus. Porque pelo menos a prostituta vende, ela recebe alguma coisa por isso. E muitos estão dando o seu corpo, que deveria ser templo e morada do Espírito de Deus, por causa dos seus prazeres, por causa das suas concupiscências, e não recebe nada por isso, a não ser a saciedade dos seus desejos, dos seus prazeres. Então muitos ficaram presos nos relacionamentos por muitos anos e agora se veem livres, acham que tem que entrar na promiscuidade. E começa o fato da rebelião assim. A pessoa do nada, ela começa a falar assim, não é bem assim. A gente, somos dois adultos, nós sabemos. E a Bíblia diz que só há pecado quando não há um comum acordo. Excuse me? Aonde está escrito isso na Bíblia? Então quer dizer que se ambos estão em comum acordo de começar a fazer coisas que não provém da palavra de Deus, não, mas porque estamos em comum acordo no pecado, não existe isso. Nós temos que respeitar os princípios, as leis de Deus. E muitos estão, por causa das suas carências, quebrando a lei de Deus, quebrando princípios. Porque não aguentam mais esperar, já passaram do 40, do 50, do 60, Deus demorou demais. Deus demorou demais mesmo. Temos tantos fatores aqui.
Ou nós fizemos péssimas escolhas, ou nós não deixamos de fazer a nossa parte, ou nós exigimos demais, escolhemos demais a perfeição, onde não há perfeição nesse mundo. Nós queremos sempre achar uma desculpa para os nossos maus pensamentos, para as nossas péssimas posturas. E muitos de nós estamos começando a sentar-se na roda dos escarnecedores, estamos zombando daquilo que outrora nós pregávamos com tanta veemência. Zombando da nossa própria vida. O céu é para pouco, pessoal. O céu é para pouco. O que Jesus preparou, tem preparado para vocês é para pouco. Há muito puritanismo no nosso meio e muita servergonhice por detrás das paredes. Não estou dizendo que a gente tem que viver uma vida Caxias, uma vida limitada, uma vida sem brilho. Nada disso. Nada disso. A Bíblia não fala isso. Pelo contrário. A gente tem que se divertir mesmo, a gente tem que sorrir mesmo, a gente tem que amar mesmo. Mas nada que possa quebrar o princípio da palavra. Nada. Quebrou o princípio da palavra de Deus. Você começou a se sentir desconfortável. Você tem que se fazer uma pergunta. Será que isso que estou fazendo afasta o Espírito de Deus da minha vida? O outro problema é que a palavra de Deus diz que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. O que isso quer dizer? Nós somos tentados pelo desejo do nosso coração, ainda que esse desejo seja mau. Tem pessoas que ela tem uma inclinação pelo poder. Tem pessoas que têm inclinação pelo dinheiro. Tem pessoas que têm inclinação pelo sexo. Tem pessoas que têm inclinação para ser reconhecido, para ser famoso. Ela durante muito tempo, ela pode simplesmente lutar contra esses maus desejos, porque ela sabe que não provém de Deus. E como eu falei no início do vídeo, Satanás ele não tem pressa para abocanhar esse tipo de pessoa. Então quando chega, como eu falei para vocês, com 40 anos, uma pessoa facilmente começa a fazer a recapitulação da vida dela, aí vem aquelas perguntas que começam a nos balançar. Meu Deus, o tempo passou muito rápido? Aonde eu estava? Eu já estou com 40 anos, não casei? Ou eu estou com 40 anos, não engravidei? Meu Deus, eu já tenho 40 anos, meu marido nem comprou uma casa. Olha que vida que nós vivemos. Meus filhos já estão grandes, nem vivi a vida, fiquei a vida toda cuidando de filho, indo para a igreja. Cadê Deus que me prometeu que ia me dar isso e até agora não me deu? E aí começa nosso primeiro desconforto em ter dado a nossa juventude a Cristo. Quando a gente entra nos 40 anos e a gente começa a ver que a gente não é aquilo que nós idealizamos ser. Nós não somos aquilo que nós planejamos ser. As promessas que Deus tinha na nossa vida ainda não realizaram, não se concretizaram. E aí a gente começa a questionar se servir a Cristo todo esse tempo valeu ou não a pena. E muitos começam a fazer o quê? Muitos começam a questionar se ainda vale estar na casa de Deus, se ainda vale entregar sua vida a Cristo. E muitos desistem. A partir dos 40 anos, muitos falam, já tenho 40 anos, não vi nada mudar, a minha parte eu já fiz. E desistem de Cristo. E aí a gente começa a ouvir sugestões de Satanás dizendo, é porque enquanto você estava lá na igreja, ele estava fazendo isso, ele estava investindo, ele estava estudando, ele estava fazendo aquilo, estava... Então ele começa a colocar culpas de que você gastou muito tempo servindo a Deus e é por isso que você não venceu. E que na minha visão, eu digo para vocês que esse é um dos pontos cruciais, porque quando eu me converti a Cristo com 12 anos de idade, eu ouvi dizer que faculdade era pecado. Ainda bem que eu não fui nessa, né, pessoal? Ainda bem que eu sempre fui uma jovem que eu sempre era inclinado a perguntar primeiro ao papai. Pai, qual é a tua vontade? E aí, eu fui fazer a faculdade. Eu sempre me perguntei o que ia me desviar, quais são realmente os valores de Cristo na minha vida. E o que acontece são os crentes
que eles se convertem e eles acham que tem que ficar agora esperando no Senhor, e aquela palavra que diz faça a tua parte que eu te ajudarei, ele vai e joga fora, ele ignora. E esses crentes não querem fazer nada, eles querem viver da fé. Quando chega lá com 40 anos, claro que ele não vai ter nada. Claro que ele vai querer fazer uma autoanálise, vai querer comparar a vida dele com outros que não tiveram nenhuma responsabilidade com a palavra de Deus. Hoje eu posso dizer para vocês que é muito fácil o crente estudar, o crente investir na vida dele, ter um crente bem sucedido sem que esse crente se corrompa. Mas nós fomos educados que as coisas de Deus são umas coisas e as coisas do mundo são outras. Ou seja, é como se nós estivéssemos dentro de uma bolha no mundo e nós fôssemos andando e a bolha fosse nos acompanhando e a gente não ia sofrer influência do mundo. Quando chega lá com 40 anos, quando a gente vai fazer uma análise da nossa vida, a gente vai vendo que a gente não tem nada. Aí começa a entrar em crise. É o que nós vemos hoje. Os crentes com 40 anos, a partir dos 40 anos, o que eles fazem, pessoal? Largam a igreja, largam a responsabilidade com Cristo, largam o seu compromisso cristão. Agora eles querem em apenas alguns anos recuperar toda uma juventude que eles não souberam separar, eles não souberam administrar, e eles escolhem apenas um único culpado: Jesus. O Senhor disse que se eu seguisse, se eu fizesse a sua vontade, tudo o que eu te pedisse o Senhor me daria. Cadê? Não chegou nada. Estou com 40 anos, nada tem. Já que o Senhor nada me deu, vai. E essa pessoa de 40 anos, ela vai para o mundo tentar recuperar tudo que ela deixou de ganhar durante toda essa trajetória, e aí faz 50, 60 anos, não consegue voltar para a casa do Pai. Morre longe de Deus. Porque você acha que Satanás vai perder a oportunidade de prendê-la lá fora? Se ela, dentro da casa do Pai, ela não conseguiu ter visão espiritual, que ela tinha que separar o momento dela para ser um cidadão da terra, mas sem perder a raiz, sem perder os padrões de cidadão do céu, tu acha que ela se afastando de Deus, ela vai ter esse entendimento? Não vai. E o fator espiritual é: a mulher, ela se olha no espelho com 40 anos, ela não tinha cabelo branco, ela passa a ter cabelos brancos. Muitos, quando vem com cabelo branco dentro da juventude, não se importam, mas quem não teve cabelo branco começa a ver o cabelo branco, a pele já não é mais aquela pele viçosa, já começa a aparecer flacidez na pele, começa a aparecer expressões. O hormônio já não é mais o mesmo, já está caminhando para a menopausa. O homem começa a caminhar para a andropausa. O homem que outrora tinha aquele tanquinho, hoje já tem um barril. A mulher que outrora, com uma simples 2 semanas na academia emagrecia, hoje não, é jejum e mais jejum, academia, emagrecia, a pessoa não muda o corpo, continua ganhando shape de gorda. A boca já começa a murchar, porque começa a perder músculo. Tinham lábios grossos, é o que a gente mais vê. As mulheres nessa fase começam a ficar tão desesperadas, começam a colocar botox. A mulher que outrora tinha todo o colágeno, toda a beleza do cabelo, o cabelo começa a cair, começa a ficar ralo. E você vê que quem é que está fazendo tantas essas coisas, tantas essas modificações, são tudo a partir dos 40 anos. Tem gente que começa cedo, mas é a partir dos 40. E é que eu quero dizer para vocês: não deixa que a sua base, não deixa que o seu alicerce esteja firmado na sua aparência, porque todos nós vamos envelhecer. Não deixe que o seu alicerce esteja firmado no seu casamento, porque você pode sofrer uma decepção. Não deixe que o seu alicerce esteja firmado nos seus filhos, porque você também pode sofrer outra decepção. Não deixe que o seu alicerce esteja firmado na vida sexual, porque ela passa, e muito rápido. Para cada um de nós há uma fraqueza, para cada um de nós há uma pedra que precisa ser carregada
mas sem a gente perder o alvo da nossa caminhada. 2 Timóteo capítulo 4. Pois virá tempo em que alguns não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, segundo seus próprios desejos, como se sentindo comichões no ouvido, se rodearão de mestres, desviarão os ouvidos da verdade, orientando-os para as fábulas. Tu, porém, se sobra em tudo, suporta o sofrimento, faze o trabalho de evangelista, realiza plenamente o seu ministério. Paulo continua: quanto a mim, já fui oferecido em libação, chegou o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a fé. Quantos de nós combatemos vários combates? Quantos de nós vencemos vários combates, várias batalhas? Quantos de nós fomos destinados a uma carreira aqui nessa terra? E quantos de nós estamos chegando ao fim da nossa vida e não estamos guardando a fé? Nós não somos lembrados pelo que fizemos no passado, no início da nossa carreira. As pessoas nem lembram. Nós seremos lembrados pelo que fizemos nos últimos dias da nossa vida aqui na terra. O que adianta você ter feito tantas coisas boas lá atrás, mas se o que as pessoas vão lembrar são os seus últimos dias na terra? Imagine as pessoas virarem e falar assim: nossa, aquele irmão, nossa, era um evangelista nato. Nossa, mas você viu o que ele fez? Tudo isso, olha o que ele era, olha como que ele morreu. A pessoa pode pecar a vida dela toda, pode ser até um bandido, mas no final a pessoa fala assim: ainda bem que ele se converteu, foi salvo. Você viu o que ele fez nos últimos dias? As pessoas sempre vão lembrar das suas últimas ações e não do que você fez durante toda a sua vida. Por isso que você tem que vencer, você tem que perseverar até o fim, porque a qualquer momento pode ser seu fim. Satanás, ele tem sede, fome desses últimos instantes, porque é nos últimos instantes que ele quer roubar a nossa fé. É nos últimos instantes que ele traz pânico. É nos últimos instantes que ele traz solidão. É nos últimos instantes que ele traz questionamento. É nos últimos instantes que ele tá trazendo dúvida pra gente se o que a gente fez ao longo de toda a nossa vida foi certo ou errado. É nos últimos instantes que ele traz angústia. Por isso que Jesus virou pro Pai e falou assim: Pai, por que me desamparaste? Aí na mesma hora Jesus toma a atitude, mas que não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. É nos últimos instantes que ele quer roubar a nossa fé, porque a nossa vida eterna é muito mais preciosa do que esse tempo que nós passamos aqui na Terra. Então, meu querido, minha querida, o que adianta você nadar tanto e morrer na beira da praia? O que adianta você viver tanto Cristo, pregar, ser uma evangelista maravilhosa e não ser salvo? Na parábola das 10 virgens, eram 10 que tinham uma caminhada constante, eram 10 que estavam esperando o noivo, mas 5 perseveraram e 5 simplesmente ouviram do noivo dizendo: eu não vos conheço. Estiveram tanto tempo esperando o noivo para no final ouvir do noivo que ele não as conhece. É isso que você quer para você? O que nós estamos vendo nos dias de hoje são vários pastores, são várias pessoas que outrora eram referência no nosso meio, envergonhando o evangelho, se misturando com política, porque viram seus sonhos de serem famosos. Os pastores famosos não foram realizados, eles queriam ser grandes evangelistas, não foram grandes evangelistas. Queriam ser grandes cantores, não foram grandes cantores. Queriam ser belos para a vida toda, não foram belos para a vida toda. Quantos de nós temos sonhos que não serão realizados, porque são sonhos, mas o que são realizados são os projetos de Deus na nossa vida, mas nós achamos que porque nós sonhamos, esses sonhos têm que ser realizados, e Satanás coloca na nossa mente que tem que ser realizado. E quando nós chegamos a uma certa idade, a gente começa a questionar: será que valeu a pena seguir Jesus? E não, perdi meu tempo. Olha só, essa mulher tem a mesma idade que eu, olha como é que é a vida dela. Olha como é que são os filhos dela. Olha, como você sabe? Você mora com eles para saber o que é em 4 paredes? Não, mas seja lá o que for, mas tem uma vida maravilhosa, melhor que a minha. É mesmo. A palavra de Deus diz que vale a pena uma casa simples do que um castelo onde só há contenda e doença. Então, pessoal, eu trouxe aqui uma meditação para todos vocês.
Muitos estão perdendo a carreira. Muito nós cantávamos, nós louvávamos, hoje ouvimos o hino desses cantores. E hoje é uma vergonha. Por causa de fama, começaram a entrar em crise. Quantos de vocês viram cantores, pregadores, irmãos da sua própria comunidade, que eram cheios da unção, e hoje estão aonde? Foram seduzidos. E foram jovens? Tudo meia idade, de 40 para cima. Da onde estão vindo os escândalos? De 40 para cima. Por quê? Porque essas pessoas começam a entrar em crise e começam a ouvir comichão nos seus ouvidos, e diz aqui, eles se rodeiam de mestres que desviam os ouvidos deles da verdade. São esses mestres que dizem, não tem nada a ver. Seguem homens, adoradores de homens, pastores envolvidos com política, falando bando de asneira. Ou você é pastor, ou você é político. Mas porque estão com fome de poder, fome de serem reconhecidos, fome de autoridade, se misturam com tudo quanto é tipo por causa da ganância do seu interior. Não tem vida eterna, gente. Todos esses que estão no poder têm prazo de validade para ir à tumba. Todos. Todos que nascem têm prazo de validade para descer à sepultura. E as riquezas ficam aqui para quem está aqui. Mas a vida eterna é rápida. Nossa passagem aqui é rápida. Então eu imploro a todos vocês. Assim como no vídeo anterior eu falei sobre a vida do salmão. O salmão, ele passa por todos os obstáculos da vida, gente. Que exemplo! Um peixe passa pelos obstáculos naturais, que é ele ser predado por um urso, por um ser humano, ele se enroscar numa pedra, mas ele continua subindo o rio para chegar na nascente. Assim como todo crente deveria subir o rio que é Cristo, para chegar à nascente de onde nós viemos, porque nossa pátria não é aqui, nosso lar não é aqui. Passa por todos os obstáculos e ter nosso alvo. É uma vergonha o que está acontecendo no nosso meio. 3 coisas corrompem os seres humanos aqui nessa terra. Vou falar quais são. 3 coisas corrompem os seres humanos nessa terra. E essas 3 coisas Satanás continua usando e continua tendo êxito. Número 1. E derrubou gigantes, reis. É o número 1. A arma número 1. E continua até os dias de hoje derrubando. Derruba homem, derruba mulher, derruba jovem, derruba velho. Número 1. O sexo. Número 2, poder, riqueza, ganância, poder. E o terceiro, que até hoje Satanás continua derrubando muitas pessoas, o orgulho. O orgulho. E o orgulho está emprenhado em tudo. O orgulho de não reconhecer que está errado e pedir perdão. O orgulho de não reconhecer a autoridade de Deus. O orgulho de querer ser melhor do que Deus. O orgulho de querer dizer que sabe mais do que o outro e não aceitar o conselho. O orgulho. Por isso que Deus, ele fala o quê? Ele resiste ao orgulhoso. Suave. Perto. Fique firme. Fiquem firmes na vocação que vocês foram chamados. Fiquem firmes. Vai valer a pena. Para esses que resolveram ceder, se ainda existe uma luz de sensatez na mente de vocês, no coração de vocês, voltem enquanto há tempo. Mas para vocês que estão sendo tentados, fiquem firmes. Para vocês que estão sendo tentados, fiquem firmes. Nós não temos mais tempo para errar. Se você chegou com 40 anos, 50, 60, 70 anos,
e você não conseguiu aquilo que você tanto procurou, tanto esperou essa vida toda, faça uma análise da sua vida. O que você tem constantemente errado? Porque enquanto a vida há esperança para consertarmos. Tem pessoas que se tornaram muito poderosas, famosas e com muito dinheiro depois dos 60. Ela só ajustou alguns pontos que ela estava fazendo errado. Não viveu muito tempo para curtir aquilo, mas teve a oportunidade de curtir sim. Faça uma análise da sua vida e veja o que você está errando. Não caia na cilada de Satanás. Não caia nas iscas, não fique provando as iscas de Satanás. Muitos cristãos estão largando a Cristo por causa de fama, por causa de política, por causa de poder. Muitos cristãos estão largando Jesus porque simplesmente essas pessoas têm necessidade de serem reconhecidas. Muitas pessoas estão entregando os seus corpos porque acha que esse tempo todo de espera só fez ela perder tempo. Estão entregando seus corpos estão sendo profanados, estão voltando para o final da fila. Muitas pessoas estão brincando com o pecado, achando que vão ter tempo para ir lá no quintal do inimigo, provar e depois voltar. Talvez você morra bem ali na hora que você estiver provando o alimento. Porque essa é a intenção de Satanás. Quando você vai no quintal dele, você dá legalidade a ele sobre a sua vida. E não tem como Deus ter misericórdia de você, porque você usou seu livre-arbítrio. Eu quero dizer, para nós concluirmos, que a maior tentação de Jesus foi quando ele estava caminhando para a morte. Não foi quando ele estava lá no deserto, não, iniciando a carreira, não. A nossa maior tentação não é quando nós iniciamos a carreira. A nossa maior tentação é quando nós estamos prestes a finalizar a carreira. É quando nós estamos mais prestes a estar diante do juiz e prestarmos conta da nossa vida. Jesus estava prestes a entregar a carreira pelo qual ele foi destinado a esse mundo. Ele teve dúvidas sobre o Pai e perguntou ao Pai: por que me desamparaste? Ele teve dúvidas se o que ele estava fazendo era correto. Tanto é que ele falou: se possível, afaste de mim esse cálice. Ele teve dúvidas se realmente o Pai o amava, porque lá na cruz ele gritou. Então, se você parar para analisar, a agonia de Cristo era tamanha que suou sangue. Ele estava prestes a ser o grande vencedor. Se o teu Senhor sofreu a maior guerra durante o período em que ele estava prestes a encerrar a carreira dele aqui na Terra, você acha que com você vai ser diferente? Claro que não. Assim, quando o atleta está quase terminando a carreira dele, quando nós vimos aqui, ele começa a sentir câimbras, ele começa a sentir muito cansaço. Assim somos nós. Tenhamos cansaços, tenhamos câimbras, mas não podemos desistir da nossa batalha. Tu nadou até aqui, não queira morrer na praia. Tu lutou até aqui. É o que eu falo, eu neguei tantas coisas. Até hoje eu nego, porque eu não sou velha, embora eu já estou na casa dos 40. Agora, o que eu vou fazer? Agora, mais do que nunca, eu tenho que amarrar tudo e ter que lutar por tudo que eu preguei e criei. Logo agora, no final, que eu já estou quase entregando, apresentando diante do juiz, eu vou voltar para trás. Então, homem de Deus, mulher de Deus, você que está me ouvindo, tu lutou até hoje, continue firme. Continue gemendo, gritando, continue firme, não pare. Vai jogar tudo isso para trás?
Olha o que nós lemos aqui no capítulo de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo 11. Se com Ele morremos, com Cristo morremos, ou seja, se com Ele nós lutamos, nós nos negamos, com Ele nós vamos viver. Nada do que fazemos aqui é em vão. Absolutamente nada é em vão. E não deixe que um prazer de 30 minutos, 1 hora, lhe roube uma eternidade com Cristo. Não deixe que o poder, que uma glória de alguns dólares ou real te roube uma herança eterna. Se até hoje você não engravidou, procure aceitar a vontade de Deus. Talvez isso foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida e você não sabe. Porque não é porque você quer ter filho que significa que seus filhos serão bênçãos. Eles terão livre-arbítrio, assim como você. Você sabe, se Deus não te deu um escape. Se você não casou, você sabe o que Deus pode estar preparando para você? Que coisas que Deus pode estar querendo que você faça e que casado você não teria essa oportunidade? Se você não comprou uma casa até agora, que casa hoje em dia, graças ao bom Deus, é só você trabalhar com afinco que você compra. Procure sabedoria de Deus para saber o porquê até agora, onde você está errando, que você ainda não comprou essa casa. Mas não deixa que nada nessa vida tenha mais valor do que a vida eterna. Não deixa que a mudança hormonal, a mudança da sua aparência te abata ao ponto de você questionar se todo esse tempo que Jesus andou com você lado a lado, te dando tantos livramentos e te enchendo de graça, foi realmente inútil. Satanás não tem pressa. Eu reforço essa palavra. Mas ele tem necessidades, interesses muito grandes de prender e de cegar a todos aqueles que estão quase terminando a sua carreira. Porque não há mais tempo para errarmos. Não há mais tempo para nós ficarmos questionando, buscando conselhos torpes de pessoas que se dizem tão bem entendido, se o que estamos fazendo para o reino de Deus realmente vale a pena. Mas que você, meu querido, minha querida, a partir de hoje, medite. Se você chegou aos 40, 50, 60, 70 anos, 80, eu conheço gente que já tem 99. Faça uma avaliação da sua vida. Estamos quase lá. Não pare agora. Combata um bom combate. E termine a sua carreira guardando a fé em Cristo Jesus.